Tragédias anunciadas. Li nos jornais que de 2 em 2 anos acontece uma tragédia dessa, do tipo de Brumadinho, de Mariana. E aí a pergunta que não quer calar, o país está realmente munido de legislação eficiente? O presidente da República, acho que desconhecendo isso, foi lá em Davos e disse que o Brasil tinha lá uma atenção rigorosa com relação à questão ambiental. Mas eu tenho a impressão que não tem. E nós estamos recebendo aqui o Dr. Marcos Edvagner, professor, né, de Direito, é advogado, especialista em Direito Ambiental. Eu agradeço muito pela sua presença aqui, doutor. Eu que agradeço o convite. E essa história? Nós temos realmente legislação eficiente? Nós temos dificuldade em aplicar legislação em relação à matéria ambiental? O primeiro ponto, eu acho que nós temos legislação para tanto. Mas o segundo é o ponto que pega. Ou seja, a fiscalização a fiscalização e também a eventual responsabilização. Nós temos leis de proteção ao meio ambiente, nós temos ação civil pública e de iniciativa do MP, temos ação popular, temos o Código Civil falando sobre eventuais responsabilização, né? Quem causa prejuízo ao outro tem de reparar. Tem até termo de ajustamento de conduta, termo né? de ajustamento de conduta, para que as pessoas se adequem a... Isso, olha, o que você pode fazer para repor o dano que você causou. Temos a tipificação de crime em relação a algumas condutas. Então, o problema não é a legislação, mas é a falta de mecanismo para que ela funcione, e precisou acontecer isso para nós lembrarmos de Mariana. E né? tem, o senhor falou em Mariana, tem aí um arremedo de legislação, né? A presidente Dilma, por decreto, está circulando aí na internet para quem quiser ver, por decreto ela diz que esses problemas, quando atingem residências, não são danos indenizáveis. Que brincadeira isso! A conceituação dela que seria um caso fortuito. Um desastre, uma coisa natural. Rompimento de uma barreira não é uma coisa natural. E muito menos caso fortuito. Perfeitamente. Porque a tragédia está anunciada. Está anunciada. Foi falta de prevenção. Inclusive foram presos 2 engenheiros que assinaram o laudo junto com uma empresa de assessoria alemã que tem credibilidade interna, mas não tem externa, né? E deu esse rolo todo que está dando aí. Essa é a maior tragédia ambiental que eu tenho notícia em mais de 40 anos de jornalismo, né? Perfeitamente. Mais de 60 mortos, não sei, centenas de desaparecidos. Isso não é brincadeira. E vai protrair no tempo, né? Começaram os prejuízos, né? Isso se levar em conta só os humanos, né? Porque os bichinhos estão morrendo também. Perfeitamente. O rio estão vai ficar pegando poluído. Vaca atolada e dando tiro na cabeça, porque estão com preguiça de tirar do atoleiro. O ecossistema, né? Ele vai aí recuperar e falaram até que esse dejeto é pior que o outro. Eu acho que é. Então, é uma situação bem triste e nós estamos aqui falando, espere que nós não falamos que acontece outra coisa amanhã, né? Os expertos estão dizendo, né, que até 15 de fevereiro esses dejetos chegam no Rio São Francisco, no Rio São Francisco, perfeitamente. Então, é um início e, lamentavelmente, estamos apenas com o início de uma grande tragédia. Bom, quer dizer que o senhor acha que a legislação é pertinente, é boa, só Sim, não é bem aplicada? Sim, nós temos ferramentas. Eu costumo dizer aqui o seguinte, que o problema do Brasil é assim, o que estava acontecendo até então, Mariana? Teve multa, mandou pagar as vítimas. Até então, eu acho que tudo estava meio parado. Precisou acontecer de novo para o povo levantar e falar, olha, lá parece que não deu muito certo as indenizações, não. Quem garante que vai dar aqui? Aí a juíza decreta que sejam acautelados 11 bilhões da empresa. Aí a empresa vai e diz que não tem responsabilidade civil nem criminal, depois desautoriza o advogado que disse isso, mas contrata o escritório mais caro do Brasil e com o maior poder de fogo no Supremo Tribunal Federal para pedir a desconstituição desses depósitos lá na vara de Brumadinho primeiro, mas certamente isso vai acabar no Supremo, onde eles têm uma força grande. E ela no mercado, num dia, ela perdeu 70 bi para ver a força que ela tem. Então, mesmo esse 10 bi, né, não vamos quantificar aqui o valor exato, mas o Código Civil fala assim, o dano é medido pela extensão. Para nós calcularmos essa extensão, vai demorar um bom tempo. E quando será que vai começar as indenizações
que eu tenho uma notícia que ela iria doar R$100 mil. Isso não é uma doação. Você não tem que doar, você tem que Isso reparar. É uma piada, né? É uma piada. Você tem que reparar o estrago que você fez. Você não está fazendo caridade. E não pode ser tábula rasa sempre para todo mundo. Tem que ser o valor que cada um perdeu. Perfeitamente. E para alguns o valor não vai medir nem monetariamente, porque Nem- houve perda nem de cárie vida, do de dente família, de ente querido, história. Verdade. Então é uma coisa muito mais séria aí do que não é só financeiramente, mas logicamente que tem que reparar. E espero que, nesse caso, diferente do anterior, a coisa funcione, né? A multa seja paga, o governo venha com as medidas, porque é uma empresa, tem um lucro considerável. No direito empresarial, nós costumamos falar que quem ofere o lucro suporta o risco. E risco ainda de uma atividade que ela foi negligente, né? Foi imprudente. Esse laudo que atestava que estava seguro não estava, já aconteceu de novo e a gente corre o risco de amanhã acontecer em outro lugar. Até porque, querido telespectador, estão dizendo que existem mais de 160 represas em grau de risco no país. Até quantas vezes vai ter que acontecer para tomar uma medida efetivamente? Já se falou aqui, né? Drástica. De 2 em 2 anos acontece uma. É lamentável, né? É lamentável. É uma coisa muito triste. Mas nós precisamos aí tomar a medida para que comece a sair dessa situação, senão amanhã de novo, acontece de novo, porque todo dia tem uma tragédia acontecendo. E parece que as tragédias estão ficando uma coisa tão corriqueira que a pessoa, depois de um mês, está todo mundo esquecendo. Verdade. Hoje tá Tem tragédias anunciadas terríveis também. Eu sou carioca, o senhor sabe, né? E eu recebo, volta e meia, a minha correspondência com o pessoal do Rio de Janeiro. Eu tenho fotos da Ponte Rio-Niterói, que realmente são assustadoras. E estão aí para todo mundo ver, a nível do mar, os pilares da ponte, né, todos expostos, a ferragem da estrutura aparecendo. É algo que realmente está lá avisando, olha, vai acontecer. Tivemos lá aquela ciclovia maluca, Tim Maia, né, que também foi comida pela água do mar, numa área de arrebentação. O cara vai e faz uma ponte grudada com cuspe, e agora está reaberta de novo aos ciclistas. É o país que brinca com a verdade. Com a vida, né? Na Copa do Mundo, o viaduto que caiu em Minas, que matou, as obras, antes de ser inaugurada, já precisa ser refeita. Então, assim, nós precisamos de uma mentalidade que respeite mais a dignidade da pessoa humana. Eu gostaria da gente aprofundar um tanto mais esse episódio de Brumadinho, porque é muito duro, né? A gente vê ali um vídeo mostrando uma criança que foi salva pela mão de Deus, né? A enxurrada trazendo todos aqueles dejetos com violência pela correnteza, né? Passando debaixo da ponte, uma vaca atolada, querendo sobreviver. Safar. Que coisa cruel, né, doutor? É cruel, Eu acho que a autoridade brasileira tem que dar realmente curso nessa história. Vamos falar sobre isso na volta da entrevista já, com o doutor Marcos Edivanger. Ele é professor de Direito e especialista em Direito Ambiental, hoje conosco.